Você já parou para pensar no poder da oração? Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis, sentindo-se perdido, sem direção, sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer algo muito importante. A oração pode transformar sua vida. A oração é a nossa conexão direta com Deus. É o momento em que falamos com o Criador. Entregamos nossas dores, agradecemos pelas bênçãos e buscamos sua direção. E a Bíblia nos ensina que Deus ouve e responde às nossas orações. Hoje vamos entender o poder da oração, como ela pode transformar sua vida e como usá-la para fortalecer sua fé e encontrar paz em meio às tempestades. A oração é como um diálogo com Deus. Muitas pessoas veem a oração como uma obrigação ou um ritual vazio, mas na verdade, a oração é um relacionamento com Deus. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Isso significa que a oração não é apenas repetir palavras decoradas, mas abrir o coração diante de Deus. Você pode falar com Ele como um amigo, contar suas alegrias e tristezas, pedir orientação e agradecer pelas bênçãos. A oração nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. A Bíblia está cheia de histórias que nos mostram como Deus ouve e responde às orações do seu povo. Vamos ver alguns exemplos poderosos. Ana, a oração que trouxe um milagre. Ana era uma mulher estéril e sofria muito por não poder ter filhos. Mas ao invés de desistir, ela orou intensamente ao Senhor no templo. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 10 ao 20, vemos que Deus ouviu seu clamor e lhe concedeu um filho, o profeta Samuel. Isso nos ensina que Deus ouve as orações daqueles que clamam com fé e perseverança. Elias, a oração que trouxe fogo do céu. O profeta Elias orou para que Deus mostrasse seu poder diante do povo de Israel, e Deus respondeu, enviando fogo do céu para consumir o sacrifício. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 39. Isso nos ensina que quando oramos com fé, Deus se manifesta de maneira sobrenatural. O rei Ezequias, a oração que mudou o destino. Ezequias recebeu a notícia de que morreria por causa de uma doença. Mas ele se voltou para Deus em oração, e o Senhor acrescentou mais 15 anos à sua vida. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 ao 6. Isso nos mostra que Deus pode mudar situações que parecem impossíveis quando oramos com fé. A igreja orando por Pedro, a oração que libertou. Em Atos capítulo 12, versos 5 ao 11, Pedro estava preso e prestes a ser condenado. Mas a igreja orou fervorosamente por ele, e um anjo apareceu na prisão, libertando-o milagrosamente. Isso nos ensina que a oração pode quebrar correntes e trazer libertação. Esses exemplos nos mostram que Deus ouve e responde de diferentes formas. O mesmo Deus que agiu no passado ainda opera milagres hoje. Muitas vezes, enfrentamos ansiedades, medos e incertezas. Mas Deus nos convida a entregar tudo a Ele em oração. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7, a Bíblia nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso significa que, quando oramos, Deus nos dá uma paz que vai além do entendimento humano. Se você está passando por um momento difícil, ore e confie. Deus está cuidando de você. A oração não é apenas um pedido de bênçãos, ela é uma arma poderosa contra o mal. Em Efésios capítulo 6, verso 18, lemos: orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando oramos, nos fortalecemos espiritualmente, resistimos às tentações e permanecemos firmes na fé. Se você sente que está sendo atacado por pensamentos ruins, medo ou tentações, use a oração como sua proteção. Se você quer fortalecer sua vida de oração, então comece. Separe um tempo diário para orar. Pode ser pela manhã, antes de dormir ou em qualquer momento do dia. Ore com sinceridade. Não se preocupe com palavras bonitas. Deus quer ouvir seu coração. Use a Bíblia como base para sua oração. Ore os salmos, declare as promessas de Deus. Ore por outras pessoas. A intercessão pelos outros fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. Ore em todo lugar. Não precisa ser apenas na igreja ou em casa. Você pode falar com Deus enquanto dirige, caminha ou trabalha. A oração não precisa ser algo complicado. Deus sempre responde às orações. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus e se pergunte: por que ele ainda não me respondeu? A resposta é: Deus sempre responde, mas de 3 maneiras diferentes. Sim, às vezes, Deus concede aquilo que pedimos imediatamente. Não. Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes, o que queremos não é o que precisamos. Espere. O tempo de Deus é perfeito, e Ele pode estar preparando algo ainda maior. Lembre-se de Isaías capítulo 55, verso 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Se sua oração ainda não foi respondida, continue confiando. A oração é poderosa. Ela nos aproxima de Deus, transforma situações, nos dá paz, nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a vencer as batalhas da vida. Se você ainda não tem uma vida de oração, comece hoje. Deus está esperando para ouvir a sua voz. Você já viu Deus agir em resposta às suas orações? Compartilhe nos comentários seu testemunho. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos de fé e esperança. Que Deus te abençoe.